Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Não é por Dinheiro. Hoje vamos conversar sobre uma das mais importantes obras escritas por um autor sul-americano. As Veias Abertas da América Latina, do uruguaio Eduardo Galeano, foi um livro que influenciou grandemente a esquerda latino-americana nas últimas décadas do século XX e ainda continua a ser citado nos diretórios acadêmicos de ciências humanas de diversas universidades do Brasil. Considerado por muitos a Bíblia da esquerda latino-americana, o livro foi escrito em 1971, período em que o mundo se dividia entre os confrontos da Guerra Fria, opondo americanos e seus aliados a soviéticos e comunistas. Galeano escolheu um lado. O livro já começa com um parágrafo muito marcante que se desenvolverá durante todo o texto. Há dois lados na divisão internacional do trabalho. Um em que alguns países especializaram-se em ganhar e outro em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Em pouco menos de 300 páginas, na edição brasileira da Paz e Terra, da qual participou Fernando Henrique Cardoso, Galeano discorre uma teoria desconexa com a realidade, identificando as causas da pobreza da região com uma teoria da conspiração gestada pelos países ibéricos no século XVI, passando pelo poderio imperial britânico e sendo herdada por seus sucessores na hegemonia do mundo, os Estados Unidos. Para o autor, os preços dos produtos exportados pela América Latina não são determinados pela concorrência internacional, mas por um controle maldoso exercido por grandes potências para manter-nos pobres e escravizados. Galeano afirma: para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são o resultado de seu fracasso. Perdemos. Outros ganharam. Mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós perdemos. O autor cita Josué de Castro, influente médico brasileiro na luta contra a fome, em momento infeliz, quando este afirma: eu, que recebi um prêmio internacional da paz, penso que, infelizmente, não há outra solução que a violência para a América Latina. O livro prevê uma distopia perversa para nosso subcontinente no ano 2000, com 650 milhões de miseráveis, metade composta por crianças, vivendo apenas de sobras. Galeano denuncia também um plano macabro para a redução da população, segundo o qual milhões de mulheres são esterilizadas por missões religiosas americanas, por meio de pílulas, diafragmas, preservativos e calendários marcados. Sem muita lógica, uma pichação infeliz em uma rua de La Paz, dizendo: combata a pobreza, mate um mendigo, é utilizada como argumento definitivo sobre todo um sistema social. Na narrativa histórica que se lança, o autor atribui incansavelmente a terceiros as culpas pelo fracasso econômico da região. Esses terceiros englobam Portugal e Espanha, a Igreja, a Inglaterra, Deus, uma elite indefinida, o consumo conspícuo e, por fim, os Estados Unidos. Nessa narrativa, são citadas fontes confiáveis como Dom Quixote, Karl Marx, Celso Furtado e outros personagens, reais e fictícios, cujas falas pudessem, mesmo descontextualizadas, ratificar a narrativa de que existiria um futuro glorioso para os índios americanos, caso os europeus não tivessem interrompido o processo natural de desenvolvimento sociológico dos povos naturais. A crença é válida, mas não apoiada na realidade. As sociedades primitivas americanas estavam, em média, 10 mil anos atrasados em relação às nações europeias. Muitos povos indígenas, particularmente do Brasil, desconheciam os metais, não haviam domesticado animais, nem tampouco a agricultura.
Ainda sob a influência da queda de Cuba ante o comunismo, Galiano cita entusiasticamente Fidel Castro, quando ainda jovem líder cubano se defendera quanto à tentativa de tomada da guarnição de Moncada com sua célebre frase: "A história me absolverá". O autor não esconde sua ideologia, afirmando que nas sociedades socialistas não existe o medo do desemprego e os trabalhadores não se movem por cobiça, mas por solidariedade, responsabilidade coletiva e tomada de consciência que colocam os homens além do egoísmo. Em dado momento, Galiano deixa de narrar as desgraças sucessivas que imagina para a América Latina e passa a descrever o terrível comércio escravagista entre as potências europeias e os líderes africanos que trocavam commodities ou produtos industrializados por escravos capturados de tribos inimigas. Contrariando a narrativa atual, o autor afirma que os próprios africanos trocavam inimigos por armas e cachaça. A seguir, o livro retrata questões relativas à influência americana nas tomadas de decisões estratégicas das nações da América Latina. Como exemplo virtuoso, cita o envolvimento dos militares brasileiros na criação da Petrobras, identificada com certo orgulho como a maior empresa do Brasil, a mesma Petrobras espoliada pelos governos petistas amigos de Galiano. A indústria petrolífera passa então a desempenhar um papel de destaque na narrativa, sempre seguindo a ótica de que a concentração global liderada pelos Estados Unidos se move para impedir o desenvolvimento da América Latina. Nesta sanha de comprovar sua tese conspiratória, até mesmo o codinome de prostitutas servem de argumento, como tubeira, quatro válvulas, guindaste ou rebocadora. A partir da segunda metade do livro, é feita uma defesa desenfreada do intervencionismo estatal e um ataque contra o livre mercado. Os argumentos contra Adam Smith são embasados desde teses de ilustres desconhecidos, como pelos argumentos do próprio Karl Marx. Além de ser uma denúncia constante de extermínios imaginados e de crueldades reais ao longo da história, o livro se constitui em uma das mais surreais obras de ataque à economia de mercado. Em momento algum, o autor considera a possibilidade de haver uma ligação entre as condutas liberais dos países ricos e a própria riqueza que eles geraram. Para Galiano, toda a força econômica do mundo tem sua origem na exploração forçada da América Latina. Instituições agora vistas como globalistas, como a ONU, a FAO, as grandes corporações, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional e todo o resto do mundo se aliaram aos Estados Unidos no propósito mesquinho de destruir nosso subcontinente. Até mesmo o programa de ajuda do governo americano, Aliança para o Progresso, é descrito como uma prova de imperialismo. Ao fim, o livro retrata 2 séculos de instabilidade política, erros estratégicos, desatenção à educação e o descaso com o progresso pessoal como uma luta constante contra a injustiça estrangeira. Suas últimas linhas se destinam à conclamação à luta armada pela liberdade. A 17ª edição da Paz e Terra traz um pós-fácil escrito 7 anos depois, quando a Venezuela já havia sugerido a formação de um cartel internacional para o controle do preço do petróleo, levando à criação da OPEC. A crise mundial resultante dessa ação foi uma das mais graves, particularmente na América Latina. Mas Galiano considerou, em 1978, que este ato levaria riqueza, prosperidade e justiça para a Venezuela. Crasso engano. Em 2014, pouco antes de morrer, o próprio autor renegou sua obra, a classificando como imatura e irreal. A esquerda se apressou não em renegar também suas convicções, mas a afirmar que o autor de sua Bíblia havia ficado louco.